iniciar o capítulo 5, o livro de comunicação não violenta, de Marshall Rosenberg. Então, lá, o título: Responsabilizar-se pelos sentimentos. As pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelo modo como as veem. Epíteto. Ouvir uma mensagem negativa, 4 opções. O terceiro componente da comunicação não violenta acarreta o reconhecimento da raiz de nossos sentimentos. A CNV aumenta a consciência de que aquilo que os outros dizem e fazem pode ser um estímulo para os nossos sentimentos, mas nunca sua causa. Com ela, percebemos que os sentimentos resultam de como optamos por receber o que os outros dizem e fazem, bem como de nossas necessidades e expectativas específicas naquele momento. Com este terceiro componente, somos levados a aceitar a responsabilidade pelo que fazemos para gerar nossos sentimentos. Quando alguém nos transmite uma mensagem negativa, verbalmente ou não, temos 4 opções. Uma, entendê-la como ameaça e reconhecer nela apenas a acusação e crítica. Por exemplo, alguém está bravo e diz: você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi. Tomando isso como ofensa, poderíamos reagir assim: eu deveria ter notado isso antes. Aceitamos o julgamento feito pela outra pessoa e nos culpamos. Escolhemos essa alternativa em detrimento de nossa autoestima, pois ela nos conduz ao sentimento de culpa, à vergonha e à depressão. A atitude dos outros pode ser um estímulo dos sentimentos, mas não a causa deles. Só dando ênfase aqui para essas palavras. 4 opções ao receber mensagens negativas: culpar a nós mesmos, culpar os outros, perceber os próprios sentimentos e necessidades, perceber os sentimentos e as necessidades dos outros. Agora a gente vai ler cada uma dessas. Já foi lida a número 1, que é culpar a nós mesmos. Culpar os outros. A segunda opção é culpar o interlocutor. Por exemplo, em resposta à frase: você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi. Poderíamos protestar: você não tem o direito de dizer isso. Sempre leva em consideração as suas necessidades. Na verdade, você que é egocêntrico. Quando recebemos mensagens desse tipo e culpamos o interlocutor, é provável que sintamos raiva. Número 3, perceber os próprios sentimentos e necessidades. Ao recebermos uma mensagem negativa, a terceira opção é iluminar a consciência a respeito de nossos sentimentos e necessidades. Assim poderíamos responder: fico magoado quando ouço você dizer que sou uma pessoa mais egocêntrica que você já conheceu, porque preciso que você reconheça meu esforço para levar em consideração suas preferências. Ao concentrarmos a atenção em nossos sentimentos e necessidades, nós nos conscientizamos de que o sentimento de mágoa deriva da necessidade de que nosso esforço seja reconhecido. Por fim, a 4ª opção, ao recebermos uma mensagem negativa, é concentrar-nos na consciência dos sentimentos e das necessidades da outra pessoa expressos naquele momento. Por exemplo, poderíamos perguntar: você está magoada porque precisa que suas preferências sejam levadas em conta? Número 4, perceber os sentimentos e as necessidades dos outros. Em vez de culpar os outros por nossos sentimentos, nós nos responsabilizamos por eles quando reconhecemos as necessidades, os desejos, as expectativas, os valores e os pensamentos que temos. Observe a diferença entre as seguintes expressões de decepção. Exemplo 1.
Você me decepcionou por não aparecer na noite passada. Número B. Fiquei decepcionado quando você não apareceu, porque eu queria discutir umas coisas que me incomodavam. O interlocutor A atribui a responsabilidade de sua decepção apenas à atitude de uma outra pessoa. O interlocutor Peraí, que cortou aqui. O interlocutor A atribui a responsabilidade de sua decepção apenas à atitude da outra pessoa. O interlocutor B atribui seu sentimento de decepção ao seu desejo frustrado. Exemplo 2. A. Fiquei bastante irritado quando cancelaram o contrato. B. Quando cancelaram o contrato, senti-me bastante irritado, porque pensei que aquilo fosse uma irresponsabilidade terrível. Eu vou fazer uma pausa agora para os comentários. Então, está livre aí para quem quiser fazer o comentário. Vamos lá, meninas. O que a gente pode ver desse trecho? Ele fala sobre a questão dessa autorresponsabilidade, né, da importância da autorresponsabilidade. E uma coisa que me chamou a atenção realmente é quando a gente, muitas vezes, primeiro que a gente tem a mania de julgar, né? A gente pré-julga, a gente se sente ofendido, né? Sei lá, se alguém fala, tem uma fala que diz aqui, você me decepcionou, vamos dizer, você me decepcionou ontem, né? E aí não deixou claro o porquê da decepção. Mas a gente já se sente ameaçado, né? Muitas vezes a gente já cria um julgamento e, ao mesmo tempo, a gente já usa uma parte do cérebro que eu sempre chamo que é a defesa, né? A gente já entra com a autodefesa e não com a autorresponsabilidade. Ou seja, vamos dizer aqui, você me decepcionou, alguém chega e diz, você me decepcionou ontem, aí a gente vai ter, o que é que a gente tem que fazer? Você se refere ao quê? O que foi, né? Primeiro a gente tem que esclarecer sobre o que de verdade decepcionou, depois porque a gente tem que ter clareza, e aí é quando ele chama do observar, né? Sempre eu tento alinhar com as 4 linhas dele. Observar o porquê daquela pessoa colocar aquilo, o porquê daquela pessoa e que sentimento aquilo transmite em mim, antes de eu fazer o rebate-papo, né? Aí eu tenho que respirar, por isso que tem que ser respira e escuta com calma e observa a pessoa, porque tem uma coisa muito interessante que ele também traz as expressões que o corpo fala, o que o corpo do outro está ressoando, porque não é só a fala dele, mas todo o elemento corpo dele também se altera, né? E aí você vai dizer, nossa, está alterado. Aí vem como muda o cenário. Quando eu olho e digo, nossa, ele está alterado. Ele está alterado porque eu não vim ontem, ele está alterado. Né? Será que tem mais algum sentimento aí por trás que seria um orgulho ferido, que seria, né? Então, eu tenho que ver qual é o sentimento que está por trás daquela fala. Então, isso ele traz muito claro, né? O Marshall Rosenberg. Claro que a gente muitas vezes vai dizer, tão fácil falar isso, né? Eu até essa semana assisti um vídeo até de uma pessoa bem conhecida das redes sociais, um filósofo, conversando sobre comunicação não violenta, e aí ele até coloca assim, ele tira a brincadeira e diz, é muito fácil essas palavras, né? Porque na hora H, quem vai ficar, ele até brinca assim, quem vai ficar zen, né? Mas não é isso. Quando a gente observa, o primeiro ponto que ele coloca, observar, é a primeira coisa, peraí. Porque na hora que eu observo, eu já acalmo a mente, né?
e já tem um tempo para pensar numa resposta. Né? Você me decepcionou, aí você já olha, deixa eu olhar, observar como está o tom de pele, as expressões, o tom de voz, né? Então, é isso já... Enquanto eu estou fazendo essa análise, minutos e segundos, que a mente faz isso muito rápido, eu já vou processando outra coisa de informação na minha mente para responder, né? E é sobre essa... E aí a questão... E aí eu tenho que... Se aquilo me afetou, vamos dizer, chega ao ponto de me afetar, aí eu também vou ter que analisar por que eu estou com esse sentimento. O que é que me fere dentro de mim uma fala dessa, né? É até uma fala agressiva. Às vezes não é uma fala agressiva mesmo, que a gente até vê em escolas, né? Se a gente for partir para o campo escolar, do bullying, né? Que alguém diz alguma coisa ao outro e magoa o outro, aí é quando vem a reflexão para essa pessoa que recebeu o bullying. Isso me machuca por quê, né? E esse sentimento vai alterar tudo. Não é, vamos dizer, é fácil, mas não vou dizer que é fácil, mas é uma questão de uma prática, de uma compreensão que existe um método de fazer com que as coisas sejam mais fáceis de a gente administrar, de resolução de conflito, né? Eu não sei se isso traz aí para a gente discutir, mas nesse capítulo a Lívia fala sobre ele traz claramente 4 tópicos. Aí eu queria que alguém de vocês falasse um pouquinho. O último tópico é sobre a consciência dos sentimentos, que é isso que eu estou falando aqui, né? Mas um deles, que é o primeiro, é culpar o outro, já jogo a culpa no outro, porque eu vejo como uma ofensa. E tem mais 2, que é ilumina a nossa consciência. Então, após o culpar o outro, Lívia, qual é o termo que ele coloca? Tu repete quais são os 4. Eu vou repetir aqui, aí vou só... 4 opções ao receber mensagens negativas. Culpar a nós mesmos, culpar os outros, perceber os próprios sentimentos e necessidades, perceber os sentimentos e as necessidades dos outros. Entendeu? Sabe que veio Sandra, me veio quando você começou a falar, me veio uma questão que a gente fala assim, muito assim, trate os outros como você queria que fosse tratado. Só que aí me veio uma outra questão. Mas uma coisa é a minha observação, a minha autoobservação, como eu gostaria de ser tratado. Uma coisa é como o outro. Nem sempre como eu gostaria de ser tratado é a forma como o outro gostaria de ser tratado. Então, eu acho que a comunicação não violenta é muito mais, tipo assim, trate o outro como ele gostaria de ser tratado, porque aí você vai atingir o âmago do ser dele, o âmago da alma, que é muito mais profundo. Porque que acontece? Quando, por exemplo, você falou, quando eu falo, você usou essa frase, você me decepcionou ontem. Você já é uma acusação, você já está apontando o dedo para a pessoa, né? Tem aquela história, quando você aponta um dedo, tem 4 dedos apontando para você. Aí, olha como eu mudo o contexto. Eu me senti desapontada ontem, por isso, olha, eu já mudei, eu já tirei aquele caráter de acusação e trouxe para mim, porque esse sentimento foi eu que me senti, porque a outra pessoa falou, para ela foi indiferente o que ela falou, porque é uma coisa, algo natural. Aí, quando eu falo do meu sentimento, a pessoa vai olhar para mim com um sentimento de empatia. Entendeu? Então, ela vai rever os conceitos dela, porque a comunicação, nós sabemos que a comunicação ela não é só a linguagem falada. A não verbal, ela fala muito mais do que a linguagem verbal, porque você está conversando com a pessoa, ela está de braço cruzado, aí você imagina, na sua concepção, essa pessoa está com raiva, ela não está receptiva, ou então essa pessoa está com frio, né? Podem ser várias situações, então a gente vai imaginando aqui na nossa cabeça. Então, quando a gente traz a questão que você fala da autorresponsabilidade, porque não existe o outro, né? Existe o interno. Não é o externo que me afeta, é o interno que está dentro de mim
eu sou afetado pelo interno. Só que, na maioria das vezes, a gente sempre coloca a culpa no externo. E tudo está dentro, porque, de repente, aquela fala tem a ver com uma questão. Às vezes é uma coisa simples e a pessoa estoura, né? Mas tem a ver com questões da infância, mal resolvidas, lá da infância. Então, era só isso, essa observação que eu queria falar. Quem quiser falar, tá? Obrigada. Chegando Carla aqui também. Seja bem-vinda, Carla. E é exatamente isso. Quando eu puxei a palavra você me decepcionou, é como se a gente tivesse, vamos dizer, a gente está no processo de não violência, mas o outro que não está, ele é que vai puxar essa fala, né? Então, assim, a gente tem dois contextos aqui, um contexto onde o outro que não está em desordem vai agredir. Quando ele está em desordem e me agride, se eu tenho uma consciência, né, dos meus sentimentos e por que aquilo me afeta também, porque está me afetando, né, não poderia não me afetar, eu vou entrar em consciência comigo mesmo e fazer as compreensões para que eu também releve aquilo e olhe com outros olhos para aquilo. E aí a gente também vai ter o outro contexto, vamos dizer, o contexto de que eu recebo uma agressão, né? E tem um contexto onde eu sou o agressor, né? Então, é esse campo todo que a comunicação não violenta vem tratar, né? Vem trazer à luz não resoluções, mas reflexões para que a gente se melhore. Regina, quer falar alguma coisa? Para que a gente... Eu estou pensando aqui uma vez que o yoga ele sempre fala para a gente que não age a um sentimento, mas o que a gente vai fazer com esse sentimento, né? E na maioria das vezes, a gente não sabe o que fazer com esse sentimento. Tanto, eu estava até vendo uma coisa curiosa. Muitas vezes a gente entra num comércio, vai num restaurante e tal, e aquela pessoa que veio atender a gente, atende a gente com aquele cuidado, e conversa e brinca, e a gente se sente acolhido, né? Aí a gente pensa assim, nossa, a sensação que a gente tem é de, nossa, que lugar bacana, que lugar diferenciado. Isso deveria ser uma coisa normal nas pessoas, né? E a gente acha tão extraordinário, muitas vezes, ser bem atendido, porque, no geral, a gente, às vezes, as pessoas tratam as pessoas de qualquer jeito, né? Eu estou trabalhando aqui porque eu tenho que trabalhar aqui, porque... E não tem essa coisa de, já que eu faço isso, então eu vou colocar amor nisso, vou colocar toda a minha boa vontade, todo o meu, né? E quando acontecem essas coisas, a gente se sente, né, nossa, lá em cima, olha, aquela pessoa tratou a gente super bem, sendo que deveria ser um diálogo normal entre as pessoas, né? Não uma coisa extraordinária. Então, eu estava pensando sobre essa questão, né? Quando o que a gente faz com o sentimento, né? Com esse sentimento de se sentir-se extraordinário porque foi bem tratado por alguém, né? A gente está tão acostumado a trata todo mundo de qualquer jeito, você vai atravessar a rua, o farol está fechado, o cara quase te atropela porque vem com o carro lá. Aqui acontece muito isso, eu moro em Santos e o pessoal aqui do trânsito é muito mal educado. Quando a gente vai, você tem que olhar 10 vezes e o farol fechado, o pessoal passa com o farol fechado, é uma loucura, sabe? Então, colocar essa situação, né, de como que a gente vai reagir a esses sentimentos, né, que a gente tem, né? Me remeteu isso, essa questão de como nós somos, como a gente se acha especial, né, por algo que já deveria ser normal e não, né, se sentir especial por isso. E eu me coloco aqui trabalhando entre o 3 e o 4, sabe? Lendo aqui eu já fui o 1, já fui o 2,
E eu me encaixei aqui entre o 3 e o 4, trabalhando essa questão, né, de perceber os meus próprios sentimentos, as minhas necessidades, mas também olhar para a necessidade do outro. Né? Eu estou nesse caminho aí, estou no entre, sabe? Eu achei bem interessante isso. E porque o yoga diz muito isso para a gente, né? O importante não é a reação, né? E a gente reage, a gente não pensa nesse sentido, a gente sempre reage. Então, é papum, né? A gente, assim, a gente generalizando, sei que nem todo mundo tá nesse processo, tem pessoas que já passou por esse processo, eu mesmo já estou encaminhando para outros processos, né? Mas, no geral, é assim mesmo, né? Então, é a gente saber o que fazer. De repente, quando vem esse sentimento, o que a gente vai fazer com esse sentimento? Então, é uma coisa que fica bem forte mesmo, né? Quando a gente fala de culpar o outro, culpar a si mesmo, né? Das coisas. Então, é isso. Mais ou menos por aí. Essa questão de culpar os outros está muito relacionada à vitimização, né? Que eu também, antes, eu culpava muito os outros, né? Tudo é um processo, igual a Regina falou, né? A gente vai estudando, vai tendo um olhar para dentro, né? E a gente vai aprendendo, né? O quanto a gente precisa melhorar. Mas essa tendência era muito, tudo que acontecia, foi o outro. Eu estou assim, eu estou chorando por causa do outro. Eu estou triste por causa do outro. E o outro não tá nem aí para ti, né? Ele está fazendo as coisas dele, está lá seguindo, e tu lá na vitimização, e a vitimização, ninguém cresce com a vitimização, só afunda, né? Aí é que a partir do momento, não, eu não sou vítima de ninguém, entendeu? Então, a gente começa a mudar nossas atitudes internas, trazer tudo para a gente. Então, a gente começa a melhorar, a gente começa a se fortalecer e o nosso entorno também começa a melhorar. Então, eu também, mas de vez em quando, eu caio na armadilha de culpar. Ainda não estou no 100%, não. De vez em quando eu caio, tá? Era só isso que eu queria falar. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, então eu dou seguimento à leitura. Só para concluir essa fala, essa questão, a gente pode realmente, mesmo trabalhando, né, porque é um processo, mas eu acho que todos nós caímos, às vezes, no anterior, né? Dessa coisa, às vezes a situação é tão dolorosa para a gente que a gente acaba culpando o outro mesmo. Né? Às vezes alguma situação... Mas aí, quando a gente já tem essa consciência, já tem esse estado de consciência um pouquinho mais para essas outras visões, né? Aí a gente já... Opa, peraí, o que eu estou fazendo, né? Vou parar, vou respirar, vou pensar, e aí a gente volta para o nosso estado, né? Mas é normal também, nós somos seres humanos, né? E a gente tem que pensar isso também. Nós estamos num aprendizado constante, e a gente está num processo de se melhorar a cada dia. Então, de vez em quando, a gente dá umas escorregada, mas aí é buscar o equilíbrio de novo, né? O caminho do meio para conseguir chegar onde a gente quer chegar, né? Verdade. Então, eu vou seguir então com a leitura. Na frase A, que é aquela, vou repetir aqui, fiquei bastante irritado quando cancelaram o contrato. O falante atribui sua irritação exclusivamente ao comportamento de outra pessoa, ao passo que na frase B, quando cancelaram o contrato, senti-me bastante irritado, porque pensei que aquilo fosse uma irresponsabilidade terrível. Ele aceita a responsabilidade por seus sentimentos, ao reconhecer o pensamento por trás deles. Ele reconhece que seu modo recriminatório de pensar havia gerado a própria irritação.
Na CNV, entretanto, encorajaríamos essa pessoa a dar um passo adiante, identificando o que ele quer, quais de seus desejos, necessidades, expectativas ou esperanças não foram atendidos. Como veremos, quanto mais se for capaz de relacionar sentimentos a necessidades, mais fácil será para os outros reagir com compaixão. Para relacionar seus sentimentos ao que ela queria, a pessoa da frase B poderia ter dito: quando cancelaram o contrato, fiquei bastante irritado, porque tinha esperança de recontratar os funcionários que dispensamos no ano passado. É muito importante reconhecermos alguns padrões da linguagem cotidiana que tendem a mascarar a responsabilidade pelos próprios sentimentos. Número 1. A utilização de expressões e pronomes indefinidos como algo e isso. Algo que realmente me enfurece é quando sai erros de ortografia nos nossos folhetos de divulgação. Isso me aborrece muito. Número 2. Uso da expressão estou em certo estado emocional porque, seguida de uma pessoa ou pronome pessoal que não seja eu. Estou magoado porque você disse que não me amava. Estou zangado porque a supervisora não cumpriu a promessa que fez. Afirmações que mencionavam apenas as ações dos outros. Quando você não me liga em meu aniversário, eu fico muito magoado. A mamãe fica muito decepcionada quando você não come toda a comida. Relacione o sentimento à necessidade. Sinto-me de tal modo porque eu... Em cada um desses casos, podemos ampliar a consciência da própria responsabilidade ao substituirmos a frase original por estou de tal modo porque eu, por exemplo, eu me sinto realmente enfurecido quando erros de ortografia como esse aparecem em nossos folhetos de divulgação, porque eu quero que nossa empresa propague uma imagem de profissionalismo. Número 2. Estou zangado porque a supervisora não cumpriu a promessa que fez, pois eu estava com aquele fim de semana prolongado para visitar meu irmão. Número 3. A mamãe fica decepcionada quando você não come toda a comida, porque eu quero que você seja forte e saudável. O mecanismo básico da motivação pela culpa é atribuir a responsabilidade pelos próprios sentimentos a outras pessoas. Quando os pais dizem, mamãe e papai ficam tristes quando você tira notas baixas na escola, deixam implícito que as atitudes da criança são a causa da felicidade ou infelicidade deles. Na aparência, responsabilizar-se pelo sentimento dos outros pode ser facilmente confundido com preocupação positiva. Pode parecer que a criança se importa com os pais e sente-se mal porque eles estão sofrendo. Contudo, se as crianças que assumem esse tipo de responsabilidade mudam de comportamento conforme os pais desejam, elas agem não de coração, mas para evitar a culpa. Faça a distinção entre entregar-se de coração e ser motivado pela culpa. As necessidades na raiz dos sentimentos. Julgamentos, críticas, análise e interpretações dos outros são todas as expressões apartadas das nossas necessidades. Se alguém diz, você nunca me compreende, está, na verdade, nos dizendo que não foi satisfeita a sua necessidade de ser compreendido. Se uma mulher casada diz, você tem trabalhado até tarde todos os dias dessa semana, você ama o trabalho mais do que a mim, ela está dizendo que sua necessidade de contato íntimo não tem sido atendida. Quando expressamos nossas necessidades indiretamente, por meio de avaliações, interpretações e imagens, é provável que os outros escutem nelas uma crítica. E quando se ouve algo que soa como crítica, tende-se a investir energia na autodefesa ou no contra-ataque. Se desejamos uma reação compassiva, não podemos atuar contra nós mesmos, manifestando nossas necessidades pela interpretação ou pela análise do comportamento dos outros. Em vez disso, quando mais diretamente
conseguirmos vincular nossos sentimentos às nossas necessidades, mais fácil será para os outros reagir com compaixão. Infelizmente, a maioria nunca foi ensinada a pensar partindo da necessidade. Estamos só acostumados a pensar no que há de errado com os outros, sempre que nossas necessidades não são satisfeitas. Assim, se desejamos que os casacos sejam pendurados no armário, podemos classificar nossos filhos de preguiçosos por deixá-los no sofá. Ou podemos interpretar nossos colegas de trabalho como irresponsáveis quando eles não desempenham suas tarefas do jeito que preferíamos que eles fizessem. Uma vez fui convidada a fazer uma meditação no sul da Califórnia. E entre os proprietários de terras e trabalhadores rurais migrantes, cujos conflitos ficavam cada vez mais hostis e violentos, comecei a reunião perguntando a eles duas coisas: de que cada um de vocês precisa e o que vocês gostariam de pedir ao outro lado em relação a essas necessidades. Um trabalhador rural gritou: o problema é que essas pessoas são racistas. Um agricultor respondeu ainda mais alto: o problema é que essas pessoas não respeitam a lei e a ordem. Como frequentemente acontece, os dois grupos tinham mais habilidade para analisar o erro que percebiam nos outros do que para expressar claramente as próprias necessidades. Em situação parecida, encontrei-me certa vez com um grupo de israelenses e palestinos que desejavam criar a confiança mútua necessária para viverem em paz em suas partes. Abri a sessão com as mesmas perguntas: de que vocês precisam e o que gostariam de pedir uns aos outros em relação a essas necessidades? Em vez de apresentar diretamente suas necessidades, um Mukhtar, prefeito da aldeia palestino, respondeu: vocês estão agindo como um bando de nazistas. É pouco provável que uma afirmação dessa consiga obter a cooperação de um grupo de israelenses. Quase imediatamente, uma mulher israelense se levantou e respondeu: Mukhtar, o que você disse foi de uma insensibilidade enorme. Ali estavam pessoas que se haviam reunido para construir uma relação de confiança e harmonia. Mas, já na primeira conversa, as coisas ficaram piores do que antes de começar. Isso, em geral, acontece quando as pessoas estão acostumadas a analisar e culpar os outros, em vez de afirmar com clareza o que necessitam. Nesse caso, a mulher poderia ter respondido a Mukhtar, com base em suas necessidades e reivindicações, dizendo, por exemplo: preciso de mais respeito em nosso diálogo. Em vez de nos dizer como acha que estamos agindo, o Senhor poderia nos dizer o que perturba no que estamos fazendo. Por experiência própria, pude constatar diversas vezes que, a partir do momento em que as pessoas começam a conversar sobre o que necessitam, em vez de falar do que está errado com as outras pessoas, a possibilidade de encontrar maneiras de atender às necessidades de todos aumenta consideravelmente. Veja a seguir algumas das necessidades humanas básicas que todos compartilhamos. Autonomia, escolher sonhos, objetivos e valores, escolher um plano para realizar esses sonhos, objetivos e valores. Celebração, celebrar a criação da vida e os sonhos realizados. Celebrar as perdas, entes queridos, sonhos, etc. Luto. Integridade, autenticidade, autovalorização, criatividade, significado. Interdependência, aceitação, amor, apoio, calor humano, compreensão, comunhão, confiança, consideração, contribuição para enriquecer a vida, exercitar o poder de doação do que contribui para a vida, cordialidade, empatia, encorajamento, respeito, segurança emocional, sinceridade, aquela que nos fortalece e nos permite aprender com nossas limitações. Lazer, diversão, riso, comunhão espiritual, beleza, harmonia, inspiração, ordem e paz. Necessidades físicas, abrigo, água, alimento, ar, descanso, expressão sexual, movimento, exercício.
proteção contra as formas de vida ameaçadoras, vírus, bactérias, insetos, predadores, toque. Agora eu vou fazer uma pausa para comentários. Oi, vamos lá, vou abrir aqui. A primeira coisa que eu queria trazer. Peraí. A primeira coisa que eu queria trazer era a questão. Primeiro, a gente entendeu o Marshall Rosenberg, ele traz os 4 tópicos que são fundamentais em toda a trilha do contexto da fala dele, do trabalho dele, né? Sempre lembrando, observação, necessidades, sentimentos e pedidos, né? Hoje a gente está bem focado na questão dos sentimentos. E aí eu anotei só uma frase aqui que eu achei interessante, que é aquela frase onde não é dito nada e a gente muitas vezes é muito usual. Quando uma pessoa diz, você nunca me compreende, mas aí não está dito aí qual a real necessidade, né? Compreende sim, mas como assim? Né? Só que muitas vezes entra o conflito, vamos dizer, uma relação casal, quando a mulher diz, você nunca me compreende, o conflito chega, e aí ele traz bem clara a questão do conflito como uma autodefesa, né, e um contra-ataque. Então, você já vai atacar, você nunca me compreende, você não entende o porquê da fala, mas você compreende que aquilo vai te afetar e que você tem que contra-atacar, né? Isso é vamos dizer, o comum de uma visão não holística, mas uma visão que foi permeada durante 400 mil anos, né? Na história da humanidade ocidental. E aí é quando ele traz exatamente essa questão de que a gente precisa, a observação parte de não jogar uma autodefesa ou contra-atacar alguém sem antes avaliar, analisar e perceber o que está por trás daquilo. Aí é quando vem qual é a necessidade daquela fala. Ela está falando sobre relação ao quê? O Marshall Rosenberg traz um exemplo que é muito interessante. Eu acho que não sei se é nesse livro ou em outro, que ele coloca o seguinte: a mulher chega para o marido, assim, numa reunião onde está o macho e o casal, o macho chega para a mulher e diz, qual é a sua necessidade? E aí ela diz, não, ele está sempre, eu queria que ele deixasse de jogar futebol. Toda noite ele sai para jogar futebol, né? Só que aquela não é a necessidade dela, porque a real necessidade não é que ele não vá jogar futebol, é que ele, em alguns momentos, esteja com ela, porque o que é que ele faz? A partir dali, ele diz, ok, então não vou mais jogar futebol, mas eu vou me reunir com os amigos para jogar xadrez. Por quê? Não ficou claro qual é a real necessidade daquela fala. Então, aí ela continua incompreendida porque não deixou clareza, né? Então, porque aquela fala tem uma necessidade real e tem também um sentimento embutido, né? E aí, por isso que ele fala, e o pedido na fala, dizer o que eu gostaria era que você, pelo menos 2 vezes na semana, não fosse ao futebol, para que a gente pudesse fazer algo junto, né? Então, por isso que ele traz a questão do pedido, porque as relações ficam incompreendidas quando você não... eu usaria a palavra, não usa com transparência, né? E aí ele também fala, não se deixa ser vulnerável, porque aí a pessoa não quer entrar em estado de vulnerabilidade de expor o sentimento. E aí onde está todos os encaixes desse mapa que o Rosenberg traz, que se a gente conseguir pegar essas peças como um quebra-cabeça e encaixando nos pontos certos, a gente vai ter uma vida muito menos violenta, seja com o outro, seja com nós mesmos, né? Eu vejo dessa forma. E abre, e libera o bastão da fala para as meninas.
A gente Regina, está. A Lu, gente, vamos lá, Lu. eu vejo que a gente está muito acostumado assim, a atacar, né? Não a ouvir, né? Em qualquer setor, né? Não precisa ser em um casamento, em qualquer. A pessoa fala uma coisa, você já vem, já. Ela tá com um problema interno, você tá também, daí é um pontinho para você também atacar, puxar coisa que não tem nada a ver, sendo que é uma coisa tão simples, né? Esse final de semana eu usei o CNV. Eu achei tão interessante ver uma pessoa aqui com. Tava com problema, tudo, e daí eu deixei, sabe? Eu me senti o máximo, assim, eu olhando, eu entendendo a expressão, entendendo tudo. Foi muito interessante e eu quero trazer isso para a minha vida, porque eu estou aprendendo muito a me silenciar eu e deixar o outro e entender o outro, porque antes eu era que nem um cachorro raivoso, né? Não esperava nada, só atacava. E é isso que está acontecendo com todo mundo, né? Tem uma coisa que se coloca na comunicação não violenta, que é a ideia de como se fosse um tubo, e você vai deixar, você está do lado, o outro está do outro lado, né? E esse tubo vai passar uns lenços. E você vai deixar, foi o que você fez, Lu, deixa os lenços do outro passar primeiro, para que você depois possa colocar o seu. Porque se os dois lenços se encontram no meio do tubo, a comunicação não anda, né? Então, é esse, escuta primeiro, deixa a pessoa jogar todas as falas que ela precisa jogar, você acolhe do lado de lá, para que depois você possa vir com o seu lenço. É bem legal isso, né? E Sandra, você falou da escuta, né? Aí, também tem que ser uma escuta ativa, porque de repente tu tá lá escutando, mas tua cabeça tá em outro lugar. Tu tá só deixando a pessoa falar, mas o teu silêncio não é tu escutando o outro, é tu já armando o que tu vai falar para outra pessoa, né? Ou seja, a comunicação não vai fluir, porque você já está se armando, né? Não está nem ouvindo, entendendo. Aliás, você não tem interesse, é como se fosse um fingimento, não deixa de ser um fingimento, né? Aí cai naquela da inocência, tá vendo? Eu deixei a pessoa falar, e quando eu falei, olha o que aconteceu, né? Na verdade, nem foi isso de fato, né? Ela não estava sendo verdadeira nem com ela mesma, né? Porque as mentes se comunicam. Nem sempre, gente, o silenciar é ouvir o outro. Muitas vezes você silencia a voz, mas tua mente está lá, falando, tá julgando, você está rindo para a pessoa, rindo só. Porque a gente também percebe quando a pessoa não está. O sorriso que não é da alma, que não é um sorriso verdadeiro, né? Então, essas percepções, porque a gente é um ser vibracional, então se comunica, entendeu? A pessoa também está captando aquela emanação que você está vibrando. É só isso que eu queria falar. Obrigada. Assim, existe, é bom o que Lívia fala, porque existe esse silêncio. Até eu me lembrei quando ela falando a história assim de uma mãe que começa a plá, 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 e o filho está lá caladinho, né, escutando aquilo, mas a cabeça dele está fervendo. Então, realmente, tem que estar no ponto de uma consciência, né? E aí a gente fala nos mesmos campos vibracionais para que essa comunicação flua de verdade, né? Porque o Marshall Rosenberg, no livro agora, nesse exemplo, ele fala, inclusive, que reuniu pessoas, né? E uma até disse, bando de nazista, então ele não estava no mesmo fluxo, né? Então, assim, no meio do que seria uma reunião amigável, daqui a pouco estava uma discussão, porque o nível energético do campo não era o mesmo. E aí entra o conflito, e é nessas horas que o Rosenberg tem um trabalho incrível, porque ele tem que apaziguar
essas mentes que estão desniveladas e com pensamentos completamente diferentes um do outro, né? Com visões diferentes, e esse é um trabalho dele de anos, né? Foi um trabalho de anos, vivenciar isso, né? Porque quando a gente fala em mediação de conflitos, é conflitos, né? Então, esse mediador, ele está ali no papel exatamente de fazer com que aquelas partes não se agridam, né? Porque a gente sabe que vai existir agressões quando as pessoas estão focadas numa idealização daquilo que ela criou na mente dela, né? E aí, ouvir o contrário daquilo termina sendo um conflito. Mas faz parte, e é importante quando ele traz isso bem claro, né? É importante que a gente entenda que quando se usa uma ferramenta como comunicação não violenta, porque a gente está tratando, nem sempre tudo está em águas, né, mansas. Muitas vezes está num turbilhão, e essas ferramentas elas têm que ser aplicadas exatamente para ancorar um pouco mais de equilíbrio naquele turbilhão. Mas isso que Lívia fala faz total sentido, porque é isso, né? Sabe uma coisa que me veio também, lá vou eu falar mais, né? Quando, na hora que Lívia estava lendo, eu lembrei muito de duas coisas, que é a inteligência artificial, às vezes a gente briga, né? Pega uma máquina, vai ligar para alguma coisa e fica dizendo 1 para isso, 2 para aquilo, 3 para aquilo, 4 para aquilo, 5, e a gente vai começando a ficar com uma raiva, né? E fica com por isso que a raiva ela tem a ver com a gente e não com o outro, porque a gente às vezes está brigando com uma máquina, não é isso? E a mesma coisa, eu lembrei da questão do telemarketing, que as moças de telemarketing sofrem, né, bastante, porque elas têm uma obrigação de ligar para as pessoas para falar, para fazer uma venda, e às vezes aí começa às vezes uma briga, tem moças de telemarketing que consegue manter o equilíbrio, mas tem umas que também, do lado de lá, já se irrita como se fosse com ela, e existe, e são campos que a gente me veio assim, esses dois campos, né? Que são também campos de conflito, que quando a gente vê, está em conflito nesses campos. E aí, veja, o universo tem muitas coisas acontecendo onde se gera conflito, e às vezes se gera conflito desnecessário, né? É verdade, né? Nesse sentido do telemarketing, realmente, eu até tive tem pouco tempo atrás aí, tive uma discussão com uma dessas meninas do telemarketing, né? Porque eu já estava, assim, extremamente irritada, né, com o que estava acontecendo, e ela começou do outro lado, daí ela pegou e desligou o telefone na minha cara. Eu fiquei com tanta raiva. Eu falei assim, caramba, que ela pensa que é para desligar o telefone na minha cara? Eu falei, peraí, mas a gente já começou mal, né? Porque eu já estava extremamente nervosa, ela devia estar também já com saco cheio do dia inteiro ouvindo reclamações, né? Aí eu falei assim, não, tem que mudar aqui mesmo, né? É a gente que tem que fazer essa mudança, não adianta você. Aí outro dia eu liguei, a gente nem sempre pega a mesma pessoa, acho que a coisa mais difícil é pegar sempre a mesma pessoa em telemarketing, né? E a menina me atendeu, eu já vi que ela estava com uma voz meio irritada, assim, né? Eu procurei abrandar a minha e expliquei mais ou menos, tal, aí notei que a voz dela também foi abrandando, tal, né? E a gente conseguiu resolver a situação, tal. Mas acontece isso mesmo, um fala de um lado, o outro fala do outro, né? E quando você vê, nenhum dos dois está conseguindo entender o que o outro está falando. Porque eu falo, você fala, não fala. Fica aquele... Né? E ninguém entende mais nada. É verdade mesmo, a gente precisa aplicar mesmo, né? A CNV, porque senão é o caos, né? Caos completo. E hoje em dia está muito assim, né? Qualquer coisinha que a pessoa fala, o outro já retruca, e quando você vê, né? Até estava lembrando de um caso muito triste, né? Que aconteceu, foi no Rio, o caso daquele motorista que discutiu com o passageiro,
Aí depois acabou atropelando o passageiro morreu, enfim, né? Foi uma situação muito triste. E por quê? Porque um estava irritado de um lado, o outro estava irritado do outro, e ali no momento, com certeza, não tinha quem fizesse essa ponte, talvez, entre eles, né? Talvez se lá dentro, nesse momento, tivesse alguém que fizesse a ponte, talvez isso não tivesse ocorrido, teria terminado de uma outra forma. Né? O quanto é importante mesmo a CNV ser aplicada para todos mesmo, é uma coisa muito... Eu vou dar continuidade aqui na leitura. A dor de expressar necessidades versus a dor de não expressá-las. Pode ser extremamente assustador identificarmos e revelarmos nossas necessidades no mundo onde somos, em geral, julgados por isso com severidade. Sobretudo, as mulheres estão sujeitas a críticas. Durante séculos, a imagem da mulher amorosa tem sido associada ao sacrifício e à abdicação das próprias necessidades a fim de cuidar dos outros. Devido ao fato de a sociedade ensinar as mulheres a considerar sua maior obrigação o cuidado com os outros, elas muitas vezes aprendem a ignorar as próprias necessidades. Discutimos numa oficina o que acontece às mulheres que interiorizam essas crenças. Se chegarem a pedir o que desejam, elas o farão de uma maneira que tanto refletirá quanto reforçará a crença de que não têm o direito legítimo às suas necessidades e de que essas não são importantes. Por exemplo, por ter medo de pedir o que necessita, uma mulher pode não dizer o que teve um dia cheio, está cansada e gostaria de ter um tempo à noite para si. Em vez de afirmar disso, o que ela diz soa como se fosse um caso jurídico. Sabe, não tive um instante para mim mesma o dia todo. Passei todas as camisas, lavei as roupas a semana toda, levei o cachorro ao veterinário, fiz o jantar, fiz a marmita do almoço, telefonei para todos os vizinhos para avisar da reunião do bairro. Então, implorando, que tal se você... Não, vem a rápida resposta. Em lugar de compaixão, seu melancólico pedido provoca resistência nos ouvintes. Eles têm dificuldade de captar e valorizar as necessidades por trás dos pedidos. Sendo assim, reage negativamente àquela débil tentativa de argumentar com base no que ela deveria ou mereceria receber dos outros. No final, a mulher é novamente persuadida de que suas necessidades não importam, sem perceber que elas foram expressas de tal maneira que seria improvável obter uma reação favorável. Minha mãe esteve uma vez numa oficina em que outras mulheres discutiam como era assustador expressar as próprias necessidades. De repente, ela se levantou, deixou a sala e não voltou por um longo tempo. Ela, enfim, reapareceu, com aparência muito pálida. Diante do grupo, perguntei: mamãe, a senhora está bem? Estou, respondeu ela, mas de repente percebi uma coisa que não foi muito difícil para eu aceitar. O que é? Acabei de tomar consciência de que tive raiva de seu pai durante 36 anos porque ele não atendia às minhas necessidades. Mas agora percebo que não disse a ele nenhuma vez com clareza do que eu precisava. A revelação de minha mãe foi precisa. Não consigo me lembrar de nenhuma vez em que ela tenha revelado suas necessidades a meu pai. Ela dava dicas e fazia todo tipo de rodeio, mas nunca pedia diretamente o que necessitava. Tentamos entender por que foi tão difícil fazer isso. Minha mãe cresceu numa família pobre. Ela se lembrava de que, quando criança, pedia as coisas e era repreendida pelos irmãos e irmãs. Você não deveria pedir isso. Sabe que somos pobres. Acha que é a única pessoa na família? Com o tempo, ela ficou com medo de pedir o que necessitava, pela provável desaprovação e crítica. Ela contou um caso de infância sobre uma das irmãs, que tinha sido operada de apendicite e depois ganhou uma linda bolsinha de presente de outra irmã. Na ocasião, minha mãe tinha 14 anos. Como ela sonhara em ter uma bolsa linda, coberta de contas, como a da irmã, mas não se atrevia a abrir a boca. Adivinhe o que aconteceu? Ela fingiu uma dor do lado do corpo e manteve a história até o fim.
A família levou a vários médicos. Elas não conseguiram dar um diagnóstico e optaram por fazer uma cirurgia exploratória. Foi uma aposta ousada da minha mãe, mas funcionou. Ela ganhou uma bolsinha idêntica. Quando ela ganhou a ambicionada bolsa, minha mãe ficou extasiada, apesar da dor que sentia por causa da cirurgia. Duas enfermeiras entraram e uma delas meteu um termômetro em sua boca. Minha mãe disse, para mostrar a bolsa, a segunda enfermeira que respondeu, para mim. Não precisava, muito obrigada, e levou a bolsa. Minha mãe ficou perplexa e nunca conseguiu imaginar como dizer. Não quis dizer que estava dando a bolsa a você. Por favor, devolva-a para mim. Essa história revela de forma pungente como pode ser doloroso quando as pessoas não comunicam abertamente suas necessidades. Da escravidão emocional à libertação emocional. Em nosso aperfeiçoamento na direção de um estado de libertação emocional, a maioria passa por 3 etapas no relacionamento com os outros. Primeira etapa. Nessa etapa, que eu denomino escravidão emocional, acreditamos que somos responsáveis pelos sentimentos dos outros. Achamos que devemos fazer um esforço constante para deixar todos felizes. Se não aparecem felizes, sentimos-nos responsáveis e compelidos a fazer alguma coisa. Isso pode falsamente nos levar a ver como fardo nas próprias pessoas que são mais próximas a nós. Aceitar a responsabilidade pelos sentimentos dos outros pode ser muito prejudicial aos relacionamentos íntimos. Ouço quase sempre variações do seguinte tema: fico bem assustada quando estou num relacionamento. Toda vez que vejo meu parceiro sofrer ou precisar de alguma coisa, eu me sinto sobrecarregada. Sinto como se estivesse numa prisão, como se fosse me sufocar. E aí tenho de sair do relacionamento o mais rápido possível. Essa reação é comum para aqueles que vivem o amor como negação das próprias necessidades, a fim de atender às necessidades da pessoa amada. Nos primeiros dias de um relacionamento, os amantes costumam se relacionar com alegria e compaixão, por causa de sentimento de liberdade. O relacionamento é empolgante, espontâneo, maravilhoso. Com o tempo, porém, à medida que o relacionamento se torna sério, os parceiros podem começar a assumir responsabilidade pelos sentimentos do outro. Se eu fosse parceiro num relacionamento amoroso e estivesse consciente de fazer isso, poderia reconhecer a situação explicando: não consigo suportar quando me perco nos relacionamentos. Quando vejo minha companheira sofrer, eu me perco aí e simplesmente tenho de me libertar. Entretanto, se não atingir esse grau de consciência, é provável que eu culpe minha parceira pela deterioração do relacionamento. Aí eu poderia dizer: minha companheira tem tantas necessidades, é tão dependente que isso está causando muita tensão em nosso relacionamento. Numa situação dessa, seria melhor minha parceira rejeitar a ideia de que há algo errado com suas necessidades. Ela aceitar a culpa só piora uma situação que já era ruim. Em vez disso, ela poderia ter uma reação empática para com a dor de minha escravidão emocional. Então, você está em pânico. É muito difícil para você manter a dedicação e o amor que tivemos em tornar isso uma responsabilidade, um dever, uma obrigação. Você sente sua liberdade se acabando, porque acha que tem de tomar conta de mim o tempo todo. Entretanto, se em vez de uma resposta empática, ela perguntasse: você está se sentindo tenso porque tenho exigido muito de você? Então, seria provável que nós dois nos enredássemos na escravidão emocional, tornando muito mais difícil a continuidade do relacionamento. Segunda etapa. Nessa fase, tomamos a consciência de alto custo de assumir a responsabilidade pelos sentimentos dos outros e tentar satisfazê-los em detrimento do próprio. Quando perdemos a vida e o pouco que atendemos ao apelo de nossa alma, podemos ficar com raiva. Costumo chamar jocosamente essa fase de etapa desagradável, pois quando estamos diante do sofrimento de outra pessoa, tendemos a fazer comentários desagradáveis como: o problema é seu, não sou responsável por seus sentimentos. Para nós fica claro aquilo que não somos responsáveis, mas ainda temos de aprender como ser responsável com os outros de uma maneira que não nos torne escravos da emoção. Ao sairmos da etapa da escravidão emocional, pode ser que ainda levemos resquício de medo e culpa por termos necessidades. Assim, não surpreende que acabemos revelando-as de uma maneira que parece rígida e inflexível para os outros. Por exemplo, no intervalo de uma de minhas oficinas, uma jovem afirmou que gostara muito das revelações.
em relação ao seu estado de escravidão emocional. Quando a oficina recomeçou, sugeri uma atividade ao grupo. Então, a mesma jovem declarou decidida: eu preferia fazer outra coisa. Senti que ela estava exercendo o direito recém-descoberto de expressar as próprias necessidades, mesmo que fosse contrária à dos outros. Para encorajá-la a descobrir o que queria fazer, perguntei: você quer fazer outra coisa, mesmo que isso vá contra as minhas necessidades? Ela pensou por um momento e então gaguejou: sim. Quero dizer não. A confusão dela mostra que na etapa desagradável ainda precisamos entender que a libertação emocional consiste em muito mais do que simplesmente declarar as próprias necessidades. Lembro-me de um incidente ocorrido durante a transição de minha filha Marla para a liberação emocional. Ela sempre havia sido a garotinha perfeita, que negava suas necessidades para atender aos desejos dos outros. Quando percebi que ela frequentemente Marla reprimia os próprios desejos para agradar os outros, conversei com ela a respeito do que eu gostaria muito que ela expressasse suas necessidades mais vezes. Quando mencionamos o assunto pela primeira vez, Marla protestou, desolada. Mas, papai, eu não quero desapontar ninguém. Tentei mostrar-lhe que sua sinceridade seria um presente mais precioso para os outros do que atender a eles para evitar que os aborrecessem. Também expliquei maneiras de estabelecer empatia com as pessoas quando estivessem incomodadas, sem tornar para si a responsabilidade pelos sentimentos delas. Algum tempo depois, percebi que minha filha estava começando a expressar mais abertamente suas necessidades. Recebi uma ligação do diretor da escola dela, aparentemente perturbado por uma conversa que tivera com Marla, que chegara à escola vestindo um macacão. Marla disse a ele: garota, não se vestem dessa maneira. Ao que ela respondera: caia fora. Ouvir isso foi motivo de comemoração. Marla progredira da escravidão emocional para a etapa desagradável. Estava aprendendo a manifestar suas necessidades e arriscava-se a lidar com as contrariedades dos outros. É claro que ela ainda tinha de declarar suas necessidades de uma maneira mais amena, que respeitasse as necessidades dos outros, mas tive consciência que com o tempo isso ocorreria. Terceira etapa. Nessa etapa da libertação emocional, respondemos às necessidades dos outros por compaixão, nunca por medo, culpa ou vergonha. Desse modo, as nossas atitudes nos satisfazem, assim como aqueles que são objeto do nosso esforço. Aceitamos total responsabilidade por nossas intenções e atitudes, mas não pelos sentimentos dos outros. Nessa etapa, temos consciência de que nunca satisfaremos nossas necessidades à custa dos outros. Libertação emocional significa declarar com clareza o que necessitamos, de modo que torne óbvio que estamos igualmente empenhados na satisfação das necessidades dos outros. A CNV foi elaborada para nos ajudar a conviver nesse nível. Vou ler só o resumo aqui. O terceiro componente da CNV é o reconhecimento das necessidades por trás dos sentimentos. O que os outros dizem e fazem, que pode ser estímulos, mas nunca a causa dos sentimentos. Quando alguém se comunica de forma negativa, temos 4 opções para receber essa mensagem: culpar a nós mesmos, culpar os outros, perceber os próprios sentimentos e necessidades, perceber os sentimentos e as necessidades ocultos da mensagem negativa da outra pessoa. Julgamentos, críticas, avaliações e interpretações dos outros são todas expressões dissociadas de nossas necessidades e valores. Quando os outros ouvem críticas, tendem a empregar energia na autodefesa ou no contra-ataque. Quando mais diretamente pudermos ligar os sentimentos às necessidades, mais fácil será para os outros reagir com compaixão. No mundo onde somos, em geral, julgados severamente por identificarmos e revelarmos nossas necessidades, pode ser bastante assustador fazer isso, sobretudo para as mulheres, a quem a sociedade ensina a ignorar as próprias necessidades para servir os outros. Durante o desenvolvimento da responsabilidade emocional, a maioria passa por 3 etapas: a da escravidão emocional, em que acreditamos ser responsável pelos sentimentos dos outros; a etapa desagradável, em que nos recusamos a admitir que nos importamos com os sentimentos e as necessidades da outra pessoa; a da libertação emocional, na qual assumimos total responsabilidade por nossos sentimentos,
mas não os dos outros. Ao mesmo tempo, nos conscientizamos de que nunca poderemos atender às nossas necessidades à custa dos outros. A pausa agora para os comentários. O resumo, né, que ele traz no finalzinho, esse resumo, é exatamente necessidades por trás do sentimento, né? Então, vamos trazer o exemplo do telemarketing. Quando a gente liga para o telemarketing, existe uma necessidade, vamos dizer assim, né, de uma resolução de algo. Vamos dizer que a gente chega até a pessoa que a gente vai estar conversando no telemarketing. E aí, muitas vezes, a gente não expressa qual é realmente a necessidade de ter entrado em contato. Porque muitas vezes a gente já pode estar entrando com agressão, né? E dizer, oh, eu recebi isso aqui, tarará, ou algo assim, né? O que é que significa isso, tarará? E aí, de repente, aí, claro que isso é tudo um aprendizado, tudo parece ser novo, e aí é como Regina diz, quando a gente ouve alguém dizendo, sente aqui no restaurante, e te trata bem, né? E hoje dá até um nomezinho agora, existe um nomezinho aí que chama de, como se fosse um comportamento amoroso, não sei o quê, como se isso fosse, né? O diferencial do restaurante é ter essa ele tem um nomezinho agora, essa questão de amorosidade, uma coisa assim, um nomezinho assim, que na verdade, isso deveria ser normal, né? E não, de repente, virou o diferencial do restaurante, não faz sentido, né? Mas por quê? Porque, de repente, o mundo se desagregou, né? As pessoas, ao invés de se unirem, se desagregaram, por questões, vou até dizer, de o próprio rede social fez isso, porque a gente, né, vou começar antes das redes, os jogos eletrônicos, né, desculpa aí os amantes de jogos, não estou falando de vocês, né, mas trazendo essa questão de que se isola, você com a máquina, né, cada vez que a gente está com a máquina, a gente está menos com o humano, tomando ações humanas, né, sendo menos humanos, e se afastando dos sentimentos humanos, né, que são os nossos sentimentos naturais, né? Também escutei uma coisa muito interessante essa semana, porque é isso, a gente vai vendo aqui, vai aprendendo, e também a gente tem que aproveitar e olhar lá fora, quando a gente vai nas redes sociais, já olhar a rede social com outro olhar, né? Esse olhar do CNV, a gente começar a fazer essas ligações, isso aqui é legal, porque aí a gente, né, amplia isso, a gente sai daqui e vai ampliar para o todo. E aí achei interessante uma fala de uma pessoa que ela falava sobre a questão do natural, do ser natural, e trazia, por exemplo, numa grama, existem vários seres que moram na grama. Grilos, formigas, né? Minhocas, uma série de seres que coabitam no universo de uma grama. E elas coabitam em harmonia, porque elas compreendem que ali é o ecossistema delas, manter aquilo. Ninguém interfere no outro. O caminho da formiga é o caminho da formiga. Todo mundo abre alas porque a formiga fez aquele caminho na grama, né? E ela vai passar por ali. E os outros seres não vão interferir, vão por outro, faz uma rodeia por outro canto, porque eles também estão fazendo outras ações para manter o ecossistema vivo, para se manter vivo, né? Então, todos trabalham colaborativamente, né? Em busca de uma harmonização para o todo. E aí eu citei os jogos eletrônicos, mas eu não sei qual foi o ponto onde nos desligamos da natureza. Até dentro da escola, quando diz, isso aqui é natureza, parece que ela não é nós somos a natureza, né? Até numa aula de geografia, a natureza é isso aqui, é a árvore, não sei o quê, mas ela é a gente também. E aí, no que a gente se desarmoniza, não vê o outro como um pedaço de mim, né, também, a gente começa a fazer esse afastamento e a ser agressivo com alguém que é um ser
que poderia colaborar e contribuir comigo, né? Então, é nesse ponto onde, vamos dizer, a gente se desagregou. E aí qualquer coisa vira um conflito, porque eu não olho o outro como um outro eu, né? Mas como alguém que que está me desafiando, que está competindo comigo, quando a gente entra no campo das empresas, né? Estou competindo com o outro, eu sou melhor que o outro, ele não vai tomar meu lugar, às vezes até eu vejo isso muito nas lojas. As próprias atendentes, elas entram em disputa porque existe dentro de uma loja, né, algumas regras que as metas de venda, e quem atinge a meta maior vai ter sei lá, um bônus maior, e isso faz com que as pessoas não colaborem entre si, mas entrem em disputa, né? E aí, toda essa forma, se a gente for fazer, vamos enumerar o que é que possibilitou o mundo ser um mundo um pouco mais, né, entrar num campo de violência. A gente pode sair enumerando assim, alguns itens, e é sempre itens que desagregam e não que unem, né? Mas é isso. E aí, quando a gente parte, aí voltando para o Marshall Rosenberg, puxando o fio dele, necessidades por trás dos sentimentos. Quando a gente começa a olhar o outro e observar quais são os sentimentos que estão por trás dali, a gente já começa a fazer esse campo de colaboração, né? De olhar o outro diferente. É isso. Passa aí para vocês o bastão da fala. Essa leitura da gente, é um treino, né? A gente fazer essa leitura do qual a necessidade do outro, qual a necessidade do outro, da gente desse olhar para o outro. Aí quando você deu esse exemplo da formiga, aí da natureza, a natureza está tudo em harmonia, né? Você vê, igual você falou, os insetos, as borboletas, cada um tá no seu campo. Aí você vê que a gente, por exemplo, nós temos no nosso corpo, nós temos vírus e bactérias. Então, quando nós nos desarmonizamos, aí os vírus, eles se proliferam, as bactérias, e a gente coloca a culpa no vírus e na bactéria, sendo que tudo está perfeito, né? Mas é a gente, com as nossas atitudes, com as nossas desarmonizações, que a gente vai levar a essas questões da proliferação exagerada. Por exemplo, a casa da gente. Pode ver, quando a gente não está bem, entra formigas, né? Baratas, tudo é da gente, né? E a gente acha porque está tudo perfeito, né? Na natureza. Então, esse olhar, o ser humano é que desarmoniza mesmo as relações sociais que ele tem em relação ao outro, aí causa esse desequilíbrio no ecossistema. Então, era só isso, esse comentário que eu queria fazer. Está livre para falar. Regina. E eu quero ver Silvana também aí, se puder falar um pouquinho, Silvana. A minha internet está caindo muito, então, de repente, as vozes param, eu volto, né? De repente, começo a falar e cai, então, está caindo muito. Mas eu estou fazendo uma reflexão aqui que está doendo em mim. Porque eu vejo assim, puta merda, por que a gente não é apresentado isso para a gente desde criança? Então, eu estou aqui brava com a educação, brava com a família, brava com a sociedade, para nos ver realmente como nós podemos levar a vida mais suavemente a esse não julgar. Essa parte, a dor de expressar a necessidade versus a dor de expressá-la, gente, isso é muito profundo, porque às vezes a gente não é compreendida com aquilo que a gente fala. Aí os outros vão ficar vendo a gente ou como vitimista, ou eu vi aqui que eu acabo vendo o outro como vitimista.
porque é como se a gente vai dando um passo maior e, e as pessoas estão ficando para trás. Eu comecei a pensar assim, poxa, perto de mim, parece que as pessoas estão ficando, porque quando nós vamos buscando nesse nosso autoconhecimento, vai ficando difícil você começar a ter essa compaixão, porque você precisa trabalhar a compaixão que você não sabe. E você tem que aprender a isso. Isso dói. Eu estou vendo assim, o crescer dói. E isso aqui está me levando muita reflexão, porque algumas vezes eu acabo me segurando um pouco para não expressar aquilo que realmente eu penso, eu quero, porque o outro não está compreendendo. O outro se está fazendo de vitimista, o outro ele está querendo ser visto. Quando conta aqui a história da irmã, que acaba querendo, ela mesmo simula uma própria dor, ela quer ser vista, e ninguém está vendo. E às vezes eu me pergunto, e quantas vezes a gente também, por mais que vai buscando, a gente também não entra nesse do vitimismo, ou também naquele momento de fragilidade não quer ser vista, né? Então, isso mexeu muito, muito comigo para poder sair todas essas etapas e chegar na última etapa ali de realmente a gente olhar para a gente. Não é fácil. Não é fácil e leva um bom tempo, porque essa é uma nova comunicação que eu estou conhecendo, o de não me autopunir, né? De eu buscar meu auto-perdão, de eu ser eu em primeiro lugar, né? Então, isso aqui, para mim, me traz essa revolta, mas é uma revolta boa, porque está me impulsionando para a vida. Está me impulsionando para me ver o outro de uma forma mais carinhosa, mais acolhedora. Então, eu estou me trabalhando essa nova comunicação. Por mesmo que a gente, às vezes, sabe nada, porque a gente tem que se esforçar. Quando a gente está na presença do outro, você tem que se esforçar para olhar para o outro, para ouvir o outro. Você tem que fazer esse seu exercício. Depois, com o passar do tempo, vai normalizando, você vai vendo isso natural. Mas até agora, no momento, para mim, não está fazendo natural, porque eu estou precisando fazer muito esforço para mim ter essa compaixão. Vamos usar mais essa palavra aqui, que trabalha muito isso, de olhar essa necessidade minha sem pisar no outro, sem magoar o outro. É mais ou menos isso que eu estou captando aqui da leitura. Não sei se está bem no caminho, mas um pouco revoltada, mas comigo, com a sociedade. É bem isso, Silvana. E eu até anotei aqui, sempre a gente tem, a cada semana a gente está trazendo, separa uma frase que eu acho que fecha bem o contexto do dia, e é o crescer dói. Eu acho que essa frase faz muito sentido, né? E aí, a semana passada foi uma frase da Lívia e dessa semana essa sua, que ela vem muito forte mesmo, crescer dói. E é necessário, porque para quando a gente pensa no novo mundo, né? Está se falando muito, a nova terra, mas essa nova terra é aqui, né? Então, porque a gente, muitas vezes a gente diz, o céu, quer um cantinho no céu, né? E a gente joga o céu para lá, mas aqui é o céu, é só que a gente não percebeu que está aqui, usando, né, dessa ferramenta incrível, né, dessa tecnologia que nós temos com o corpo, como a Lívia falou, o que está aqui dentro é uma tecnologia que não tem inteligência artificial que chegue perto. E né, uma alta tecnologia que a gente tem dada por esse grande criador, mas com o sentido de que, quando a gente pensar na nova Terra,
E por isso que está esse turbilhão, né? Nesse momento a gente está num turbilhão de informações, de conhecimentos e de avanços, né? De fazer esse crescer interno para poder a gente criar essa nova terra para esses jovens e crianças que vão estar chegando também ao planeta e poderem reconstruir uma nova história, né? Porque a história, até onde ela foi, ela começa a ver que ela não... Ela veio pequena, avançou e ela faz isso, né? Ela desce, porque a curva dela desceu. Desceu para um estado quase primitivo, né? Quando você discute, como a Regina conta, tem uma confusão no trânsito e o cara saca uma arma, ele desceu para o primitivismo, né? Voltou a ser um ser sem raciocínio lógico, porque está agredindo, está matando por nada. Então, aí a gente, né, é quando isso aqui que é antigo e outras coisas que estão vindo, elas renascem para dizer a gente é hora de crescer, mudar, né? E é pequeno, são grupos pequenos, mas está fazendo a diferença. Quando não são só nós aqui, mas em outros campos tem muitas outras pessoas estudando comunicação não violenta, tem muitas outras pessoas estudando outras coisas, né? Como a gente sabe, as famílias galácticas, outras visões de outros campos, que vai agregando tudo e vira um único campo, né? E isso vai modificando as pessoas, Paula, um pouco mais a cada dia. A cada dia a gente muda um pouco, né? E Regina anotou um bocado de coisa aí. Inclusive o crescer dói, né? Porque dói mesmo. Crescer é uma coisa muito difícil, porque quando a gente começa a fazer esse processo do autoconhecimento, a gente vai entrar num campo perigoso que somos nós mesmos, né? A gente vai entrar num campo assim de rever as nossas potencialidades, rever aquilo que não está legal, e isso vai vindo, né? Aí você vai começando, você vai ter mesmo esse sentimento, porque o que vem de dentro para fora é muito forte, e essa transformação toda, ela é só de dentro para fora, não tem outro jeito. É como se você se colocasse no avesso, né? Se colocasse no avesso mesmo, e tudo aquilo que está dentro, se você se mostrasse realmente, né? Aquilo que você o que você é realmente, né? A sua essência. Então, dói mesmo esse crescimento, porque você vai começar a perceber como você se deixou manipular, né? A gente tem essa questão de colocar, eu achei até legal, né, da Silvana ter falado da família, da educação, da sociedade, que dá essa raiva toda, né? E a gente vai se colocar, você vai chegar num momento que você vai se colocar assim, como que eu permiti tudo isso? Como que eu me permiti ser manipulada? Como eu permiti que essas coisas acontecessem? Como eu permiti que me batessem? Então, tudo isso tem até quando eu estudava terapia quântica, a professora falava muito que a criança não cura traumas. Quem vai curar o trauma é o adulto. Porque quando a gente é criança, tem pessoas que são responsáveis por tudo isso, por toda essa base, né? A família, a educação, né? Que a gente vai tendo assim, que começa na família, depois vai para a escola, vai para a vida, enfim, vai para o trabalho, né? E tudo isso vai nos dizendo como devemos ser. Ninguém chega para a gente e fala, olha, você tem você é assim. Quer dizer, as pessoas dizem para a gente, você é assim. E nós não somos assim. A gente é moldado por muitas coisas. E a gente também tem responsabilidade nessa questão de ser moldado. Só que a gente só vai perceber isso depois que a gente sofre muito. Geralmente o caminho é esse, o caminho da dor. Né? Eu acho que a maioria das pessoas, antes de chegar num ponto de transformação, de autoconhecimento, todo mundo passa pela dor, por esse processo da dor. Então é normal sentir raiva, sentir
tudo isso, sentir raiva de si mesmo, sentir raiva do outro, por que a minha mãe não me fez assim, por que ela não fez assado, ou porque... Então, a gente tem mesmo, ou porque essa sociedade faz isso com a gente, né, tal. E aí a gente vai aprendendo as ferramentas aí para trabalhando. Então, todo esse processo é doloroso mesmo. Não adianta, a gente tem que passar por isso, o ser humano, para ele chegar num nível de poder, de se autoconhecer mesmo, de saber quem ele é, e não quem, né, as pessoas gostariam que fosse, né? Porque a gente age sempre como o outro quer que a gente seja. Nós não somos nós mesmos. A gente sempre vai ser, né, o que o outro quer, o filho bonzinho, não sei o que, ou o filho malzinho, né? Também tem todas essas questões também, né? Tanto para o bem quanto para o mal, nós estamos aqui, né? E aí tem todas essas ferramentas, tem as terapias, tem a constelação familiar, tudo isso vai ajudando a gente a sair desses, né? E se conhecer melhor quem a gente realmente é. Aí sim a gente vai poder aplicar quem a gente é mesmo. A gente vai através do autoconhecimento. Então, acho que é isso. Sabe, o processo é doloroso, mas, né? Já são 10h33, eu vou encerrar por hoje. Aí na próxima aula a gente vai dar continuidade, na próxima semana. Aí só fazendo que realmente todo o processo de cura, se curar dói, né? Mas é necessário para passar pela dor para se curar, né? A dor ela pode até existir, mas o sofrimento ele é opcional e realmente, como a Sandra falou, o paraíso, o céu, ele não está em outra dimensão, ele está aqui e agora. Quando a gente reconhece o paraíso dentro da gente, entendeu? Começa a entender, olhar para dentro do reconhecimento do paraíso é dentro de você, então você vai ver o paraíso nas outras pessoas, né? Porque é o olhar para dentro mesmo. Aí eu queria saber se tem alguma coisa, alguém para falar, para nós encerrarmos hoje o dia de estudo. Eu queria agradecer cada uma da participação de cada uma de vocês, os comentários, por estarem aqui, né? Acreditando nesse projeto. Muito obrigada, gratidão. Então, meninas, até a próxima. Gratidão aí a participação de todo mundo. Hoje foi, como sempre, né, cada aula mais maravilhosa do que a outra. E até a próxima aula. Gratidão, Lívia, gratidão, Lu, Silvana, Regina. Até a próxima. E Carla, que estava aqui, já saiu. Gratidão. Tchau, gente. Beijo. Tchau.